Olá! Hoje a gente vai falar de dano estético. Será que pode ser esse o seu novo trabalho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todes. Parabéns, porque você optou por assistir esse vídeo e eu tenho certeza que você vai sair do zero aí até o seu primeiro trabalho jurídico mental, até chegar lá. E com esse vídeo você já vai dar um bom empurrão aí nessa sua conquista, porque trabalhar sem juiz, sem taxa e recebendo os maiores honorários do mercado por conta da área ambiental é um desejo de muitos profissionais, sempre foi um desejo meu e hoje eu tô aqui para compartilhar, para explicar isso para vocês e para a gente aumentar essa turma dos defensores ambientais aqui no Brasil. Então vamos lá? Papel, caneta, anota aí, ou no seu celular, ou no tablet, não sei como é que você gosta, no computador, enfim. E vamos aprender hoje dano estético. Será que você está preparado aí para ser um ótimo profissional, um profissional especializado nessa área? Hoje aqui eu tenho certeza que depois do vídeo você vai sair já muito melhor. Você entrou de um jeito, vai sair de outro. E aí, olha, acho que com essa mente fervendo aí, com várias oportunidades para você trabalhar. Então, vamos começar pelo começo. Se aparecer aí alguém te contando aquela história de que, olha, meu bairro tá feio, viu? Fizeram, melhoraram, a prefeitura colocou lá um jardim, mas continua feio, não sei. Acho que eu quero mudar daqui, eu acho que eu quero mudar em outro país. Lá é tudo tão mais bonito. Aí eu começo a te falar, né? Começo a te falar de Portugal, gosto muito da moda, sei lá, Itália, Estados Unidos. As pessoas querem ir para outros lugares. E vivem reclamando dessa feiura, né? Ai, como meu bairro é feio, como as coisas são feias. Às vezes um condomínio, né? Um condomínio ali horizontal, mas ai, tá tão mal cuidado. E as pessoas vivem nessa reclamação, né? Às vezes passam por avenidas e falam, nossa, olha o que a prefeitura fez. Colocou esse jardim vertical aqui, ficou um mato só. Olha aquela estátua ali, queimaram a estátua. Então, todas essas reclamações dos cidadãos são reclamações que pautam-se no quê? No dano à estética. Dentro de nós existe naturalmente uma vontade do belo, de viver o belo, né? Quantos e quantos momentos aí você pode puxar pela sua memória? Quando você era criança, talvez, ou quando você começou a entrar na faculdade, né? Quão belo você via? Não tinha aquele lugar, aquelas férias, um lugar bonito, um lugar legal, aquela festa, aquele churrasco na casa de alguém. Todos nós somos contagiados por esse belo. E tem até, inclusive, temos vários sérios pesquisas científicas, artigos científicos que mostram a importância do belo até mesmo para quem está nos hospitais. Como aquele ambiente, o jardim, já auxilia na melhora da condição física, mental, né, emocional de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Então é por isso que alguns hospitais têm lá o seu jardim bonito, né? Ou algumas novas construções hospitalares, clínicas, você já vai perceber que tem toda uma estética, uma decoração diferente. É assim que a gente é movido. Vai lá olhar um apartamento, né? Vai querer comprar um apartamento na planta. O que você está comprando ali? Você só tem um terreno, né? Que às vezes tem mato, às vezes não tem mato. Mas o que eles te vendem? Eles te vendem aquele estande de vendas, aí hoje tem o apartamento decorado, né? É aquele apartamento que eles te vendem. Então, você vai se encantar pelo belo, geralmente são, né, apartamentos bonitos, né? Não são apartamentos que só tem uma parede, um piso, né? Poderia ser assim. Mas não, eles querem te apresentar o mais belo possível, né? O melhor, coloca lá às vezes o nome do decorador, do arquiteto que faz todo aquele trabalho, porque é isso que eles estão vendendo. Eles estão vendendo a beleza de morar naquele lugar, de ter aquele imóvel, aquele investimento, enfim. Então percebam que cientificamente a beleza faz parte da nossa vida. Ela é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E é por isso que, baseado em todos esses estudos científicos, já vem há muito tempo e cada vez mais a gente vai encontrar isso na literatura,
que aquele que afeta, viola a nossa beleza na cidade, no ambiente urbano, no ambiente rural, ele também provoca poluição. Não acredita em mim? Vai lá olhar. Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. Essa lei diz, no seu artigo 3º, eu até vou pegar para vocês. Pega aí. Entra aí, ó. Entra no Planalto, tá? Para quem não todo mundo, eu acredito que recorda, todo mundo que tá aqui são os advogados, eu sei que vocês recordam, mas às vezes tem pessoas que não são advogados que estão aqui também. Então, quer achar a lei no Brasil? Digita lá, planalto.gov.br, é o site do Palácio do Planalto, ou seja, da presidência, onde todas as leis estão ali atualizadas, em vigor. Então, vai lá, entra, acessa, você vai lá, essa lei existe? Então tá, dá pra você ler. Se ela não existe mais, tá tudo riscadinho, falando que ela não existe, ou que os artigos não existem. Então, é nossa grande biblioteca atualizada da legislação brasileira, tá bom? Então, vai lá, planalto.gov.br, Lei 6938 de 81, artigo 3º. Artigo 3º é o nosso grande vocabulário jurídico. Então, se você quer conhecer aqui o ABC do advogado ambientalista, tá lá no artigo 3º dessa lei, que também é conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, que fez 40 anos recentemente, em 2021, e que temos aqui no Brasil livros importantes, compêndios, livros com vários autores, congressos, palestras, tanta gente gabaritada, tantas autoridades, como vários professores da Prodab, onde eu faço parte, a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Vai lá, dá uma olhada, você vai encontrar diversos profissionais, promotores de justiça, advogados, membros do Tribunal de Justiça, enfim, de todas as áreas do nosso judiciário, que publicaram, que apresentaram painéis, seminários sobre essa lei. Então, querem saber as reflexões, como era lá em 81, por que ela foi criada, porque é tão inovadora, tão bela, tão importante até hoje, e como que ela está aqui, quais as reflexões, os estudos que foram feitos. Então consulta aí diversos materiais disponíveis na web. Se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá? Até porque esse vídeo aqui, o objetivo é a gente conversar. Então eu venho aqui, trago informação para os minutinhos do meu trabalho, converso com você, te entrego esse conteúdo e eu espero que você aproveite muito bem, que você deslanche aí, tenha uma ótima carreira, porque uma andorinha só não faz verão, né? Então não adianta só eu querer dar aula para os meus alunos, querer trabalhar como advogado ambientalista, se o Brasil não olhar para isso. Então vamos lá, estamos aqui, estamos juntos, tá bom? Então entra aí, artigo 3º, como eu falei, tem um vocabulário. Então tem lá, o que é meio ambiente, o que é degradação ambiental, por que esse equilíbrio ambiental, essas interações, elas entram em desajuste, e quando entra em desajuste, tem uma degradação ambiental. Essa degradação que a gente chama de poluição, que é a definição que está lá no inciso 3º, olha, é degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, essas expressões, então, vocês perceberam, né? Ó, eu tenho um equilíbrio ambiental e algo ocorreu que esse equilíbrio se desestabilizou. Por quê? Porque, por exemplo, lançaram no ambiente uma substância tóxica. Porque foram lá e acabaram com o jardim que garantia beleza, foi destruído. Aquela praia, aquele nosso paisagismo, grandes paisagistas que temos no Brasil, como o Burle Marx, alguém foi lá e destruiu o jardim de Burle Marx. Isso é uma poluição também. Por quê? Porque eu tinha uma qualidade ambiental ali. Então, pensa no jardim de Burle Marx, qualquer um que você conheça. Eu tô gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2022 e está acontecendo, inclusive, uma mostra sobre Burle Marx, todo o seu trabalho. Então, se você mora, por exemplo, em São José dos Campos, em São Paulo, se você não mora, eu convido você a visitar a cidade. E no parque da cidade temos uma casa, né? Aquilo tudo era uma grande fazenda do Lino, se eu não me engano. E depois que aquilo foi adquirido pela prefeitura,
local se transformou num parque. E essa casa era uma casa uma fazenda, uma casa quase de veraneio, digamos assim, né? Dos grandes tecelões, né? Proprietários da indústria do têxtil tão bem desenvolvida em São José dos Campos. Quando essa construção é erguida, é uma casa muito moderna, de arquitetos muito bem conceituados na época, e o jardim dessa casa é o Jardim de Emblée Marx. Tá até hoje lá. Então vai lá, conheça. Estrada Franca, você vai lá, entra no Parque da Cidade, lá em São José, e você vai poder o quê? Desfrutar daquela paisagem bela, daquele lago, das plantas, das árvores. Até mesmo no começo ali, você tem várias palmeiras imperiais. Tem até uma foto lá no meu Instagram, se quiser vai lá, dá uma olhada, você vai encontrar isso. É uma beleza, estão sentindo assim um aroma, aquele cheirinho de mato, aquele dia, né, de sol, que você pode andar por ali. Olha, quem não conhece, vai lá, vale a pena conhecer esse Jardim de Emblée Marx. E isso, como eu estou te mostrando aqui, espero que você esteja, né, entrando aqui, né, nessa minha construção imaginária aqui com vocês. E quando você andar por aquele caminho daquelas palmeiras imperiais, quando você encontrar ali aquele lago, aquela casa, aquele jardim, você pode entrar um pouco na casa, assim, ver o jardim por cima. É tão bonito, assim, você pode deitar ali, né, sentar ali na grama e ficar contemplando aquilo tudo, os peixinhos que ali estão naquele lago. Tudo isso nos traz uma saúde mental, emocional, física, etc. E tudo ali tem uma beleza, né? Tanto é que vários jardins de Emblée Marx estão tombados em função da importância desse nosso paisagista brasileiro. E aí, senhores, se alguém for lá e retirar tudo aquilo, olha, a partir de hoje é tudo uma terra só. Vamos fazer aqui um grande campo de futebol, né? A gente coloca os tapumes aí nessa casa, tira essa casa daí, e aqui vai ficar um grande areião para jogar futebol. O que vocês acham? Quem frequenta ali todos os dias, ao voltar, vai perceber o quê? Nossa, o que fizeram com o parque? O que fizeram com toda aquela beleza? Vão perceber essa poluição, vão se sentir afetados. Então, sempre que há o descarte, a eliminação, o que for, de substâncias, energias que alteram a qualidade ambiental, que gera essa degradação ambiental, afetando a qualidade estética, ocorre a poluição. Então, essa definição legal, fica aí, grava aí lá no artigo 3º, tá bom? Que é artigo 3º, eu vou falar um inciso para vocês. A poluição, essa degradação resultante de atividades, são quaisquer atividades, sejam atividades diretas, alguém foi lá e cortou a grama, ou sejam atividades indiretas. Todas essas atividades que direto ou indiretamente causaram e afetaram as condições estéticas ou sanitárias, por exemplo, do ambiente, tudo isso é considerado uma poluição. É um ato de poluir. Entenderam? Esse é o conceito. No primeiro você entende ali, olha, então quer dizer que lá alterar a beleza do lugar é poluição? É poluição. Nós temos o artigo 3º, inciso, vou dar um inciso aqui para vocês. Artigo 3º, inciso 3º, a linha D da Lei 6938 de 81. Esse é o conceito de poluição. Agora, quem é o autor disso, né? Cadê o autor disso daí? Tem também a definição de poluidor. Perceberam quando eu falei a palavra de aquele que causa direto ou indiretamente? Atividades que levam direta ou indiretamente? Ou seja, esse ou, ele vai ser interpretado pela legislação, pela doutrina e pela construção como e. Então, há uma atividade que causou direta ou indireta. O que vocês precisam entender é o seguinte: quando a gente olha para o causador, a gente vai olhar para aquele que gerou diretamente o dano ou aquele que gerou indiretamente esse dano. Todos estão na cadeia de responsabilidade. Por isso que, ao ser acionado, o Ministério Público, por exemplo, o titular de uma ação civil pública, do inquérito civil ou uma associação, ele vai buscar quem? Quem eu costumo brincar? Ele vai buscar quem assina o cheque, quem tem condições para
ser responsabilizado, indenizar esse dano, voltar ao status quo nessa situação do parque aí. Se alguém for lá e transformar tudo num areião, quem é que vai ter condições financeiras de recompor o Jardim do Burle Marx? Então, provavelmente vai ser essa pessoa demandada em juízo, tá bom? Ou numa sessão de mediação, arbitragem, enfim. Mas não é só uma pessoa, são todos que estão na cadeia. Então, aqueles que provocaram direta ou indiretamente, tá? Por isso que eu digo que é um E. Quando você vai buscar esse causador, você vai buscar todo mundo, tá? E a atividade que vai poluir, seja uma atividade de poluição direta, seja uma poluição indireta, tá bom? Então, vamos lá. Conscientes, então, dessa construção de responsabilidade que a gente tem na área ambiental, porque a lei assim termina, vamos, então, entender o conceito de poluidor. E aí você vai um pouquinho mais adiante, no inciso 4º desse mesmo artigo, que vai falar: poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Perceberam como o conceito é um relacionado ao outro? Então, eu entendo o que é poluição e depois eu me relaciono com o que é poluidor. São conceitos harmônicos. E aqui, a grande diferença, né, para a gente entender isso com mais afinco, é olhar para a pessoa física e olhar para a pessoa jurídica. Aquelas que direta ou indiretamente causam dano. Todas elas são consideradas poluidores. Então, tá aqui, nesse artigo 3º, a importante definição de poluição, a importante definição legal de meio ambiente, e a partir disso que toda a doutrina, todas as legislações inferiores são criadas, e a cada dia a gente tem esse olhar de preservação, buscando todo mundo. E por que que isso é assim? Porque nós temos um dever constitucional, né? Essa lei foi recepcionada pela Constituição de 88, essa lei é anterior a 88, mas foi recepcionada. Nós temos aqui o dever constitucional de preservar para as presentes e futuras gerações. Então, é chamar todo mundo, né? Todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dever de todos, do poder público, da sociedade, da coletividade. Então, se eu preciso chamar todo mundo para essa responsabilidade, naturalmente, todos aqueles que concorreram para essa atividade causadora de poluição, seja direta ou seja indiretamente, vão ser considerados poluidores. E, mais uma informação, essa construção de responsabilidade não inclui a culpa. Portanto, responsabilidade jurídica ambiental é objetiva. E a gente tem aqui, olha, o grande ponto de diferença entre a área ambiental e as outras áreas, o que a torna singular e especial, e para você aí que quer entrar nessa área, bastante desafiadora por um lado e bastante compensadora por outro, porque a gente vai realmente chamar todo mundo para essa responsabilidade. A gente trabalha o tempo todo para prevenção, para não deixar ocorrer esse dano. Então, pensando no Jardim de Burle Marx, em todos eles que existem por aí, os defensores ambientais vão trabalhar na prevenção. Então, eles vão fazer de tudo para que esse jardim fique intacto, esteja ele onde estiver, ou buscando financiamento público, financiamento privado, para manter esse jardim, para manter o que? Essa paisagem. Porque o que a gente está buscando? Esse valor estético, o belo estético. E aí, quando a gente se aprofunda no estudo da estética, que não é, infelizmente, tão bem desenvolvido aqui no Brasil, a gente encontra um conceito objetivo. Se você for lá pegar autores franceses que desenvolveram isso muito bem, né? O direito à estética na França, né? Porque todos aqueles jardins, toda aquela beleza que você conta ali, você já sente, né? Nossa, peraí, eu tô em algum lugar diferente aqui. Toda aquela construção histórica, toda a construção cultural, o Louvre, tudo que nós temos na França como um todo, nas pequenas cidades, em Provence, todas as regiões tem aquele quê do direito à estética, aquele quê de beleza. Estou citando França porque temos autores jurídicos
da área do direito, que desenvolve muito bem todo esse conceito. Se quiser mais informações, você me pergunta aqui que eu te passo os meus estudos mais recentes nessa área. Mas a gente vai falar de beleza pelo mundo inteiro, né? Temos artistas que pelo mundo pintaram a beleza, pintaram os momentos, pintaram, esculpiram, etc. E toda essa construção, ela é preservada a partir os estudos, claro, mais aprofundados, a partir do que a gente chama de senso comum. Então é como se a estética, ela sai daquilo que a gente chama de um valor subjetivo. Então isso é bonito pra mim, né? Não tem quantas e quantas vezes a gente ouve, mas a beleza, cada um tá nos olhos de quem vê, né? A beleza, ela é subjetiva. Um acha bonito, outro acha feio, né? Pra você, o seu namorado é bonito, mas pra mim, seu namorado é feio. E assim vai, né? Roupas, enfim. Desenvolvendo como se cada um tivesse um olhar pra beleza. Mas não é isso. Quando a gente se aprofunda no estudo da estética, a gente vai encontrar que existe, sim, um senso comum. Então é como se todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, elas conseguem reconhecer, aquilo ali é belo, aquilo ali é bacana, né? Então tem um que vai falar, é bacana, ele vai falar, outro vai falar, nossa, é muito bonito. Então você pode ter pessoas que vão olhar para aquele objeto. Vamos imaginar que o jardim lá do Parque da Cidade de São José dos Campos. Todas as pessoas podem, diferentes pessoas com diferentes construções estéticas na vida, vão olhar para aquele jardim e vão uns gostar mais, outros gostarem menos, mas eles vão ter uma noção muito parecida, um senso comum, vai ter um ponto comum entre eles, que vai dizer o quê? Isso daqui está adequado. Com isso, na medida em que o senso estético ele tem elementos objetivos, então é por conta disso que nós podemos defendê-lo legalmente. Então não existe assim um capricho, né? Tem uma associação aqui que agora resolveu brigar lá com a prefeitura que tem que deixar a rua pintada de amarelo, porque é mais bonito pintada de amarelo, etc, etc. Não. Quando essa associação vai perante o judiciário, ou mesmo uma negociação direta, né, com a prefeitura, quando ela vai apresentar essa questão, ela vai pautada naquele senso comum. Você pode perguntar, não, mas pintar de amarelo, que senso comum é esse? Dê um exemplo à toa, mas imaginem retirar os fios, durante muito tempo, né, teve esse debate, ainda tem, vamos retirar os fios da via pública e vamos deixar no subterrâneo, assim a rua vai ficar mais bonita. E em algumas vias públicas fazem isso. Por que fica mais bonita? É esse elemento comum aí entre todos que vai justificar essa retirada, esse avanço, esse fazer. Ou seja, várias atividades podem ser feitas pelo poder público, como podem ser feitas por qualquer ente privado, para melhorar a nossa estética das cidades em que vivemos, cidades, área rural, enfim. Várias ações podem ser feitas nesse sentido. E o nosso direito brasileiro, especificamente aqui no nosso artigo 3º, ele aborda essa questão. Olha, quem for lá e alterar essa qualidade estética, quem for lá e deixar feio, né, enfeiar essa via pública, imagine uma estátua, praias, parques, quem fizer isso está provocando poluição, é um poluidor. E, portanto, há uma defesa legal, sim, do belo. E claro que isso é uma construção ainda incipiente ali, aos pouquinhos ela começa a ganhar força nas pesquisas, na academia, e algumas atividades começam, né, entre o poder público, e aqui a gente está falando principalmente dos municípios, eles começam a incorporar essa beleza. É por isso que a gente vai ter eventos natalinos, olha, vamos lá, coloca a árvore de Natal, enfeita a cidade, né? Por que isso? Baseado no quê? Baseado no valor estético que essa atividade tem. Essa prefeitura pode ir lá e colocar
dinheiro público para essa atividade? Sim, e deve. Deve o ano inteiro empregar dinheiro público para manter essa estética adequada. Porque isso reverbera na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional de todos que passam por ali. Turistas, moradores, fixos ou não, para todo mundo. Isso é o quê? Não é uma atividade totalmente discricionária, né, desse município. É uma atividade vinculada. Tem a lei aqui, ó, falando que se alterar o padrão estético, se não manter um padrão estético, se não manter essa beleza, causa poluição, viola a lei. Entenderam? Então, falar de dano estético, falar de poluição por dano estético é entender a nossa Constituição, é entender a nossa política nacional do meio ambiente e é defender fortemente esse nosso direito ao belo. E aí ele existe, viu, gente? Como eu falei aqui, eu tô falando de Constituição, ele existe para todo mundo. Não é aquela cidade mais rica, né? Mais turística. Não, é para todo mundo. Então, imaginemos aí o trabalho que vários municípios precisam desenvolver para a via pública, para os prédios públicos, para os parques, para as praças, para as praias. Você já pode imaginar tanto lugar, tanta beleza, né, que naturalmente o Brasil tem, que isso é um ativo muito grande. Tudo isso para ser muito bem cuidado. E tudo isso já tem lei. A gente não está inventando. Então não é, o prefeito vai tentar fazer alguma coisa aqui, mas ele não encontra a lei, ele fica com receio de empregar dinheiro nisso. Não, vai lá. Vai ser esse procurador do município que vai defender essa estética. Baseado no quê? Naquilo que é o senso comum. Então não pode ser aquilo que é bonito para um, que é bonito para o outro. Não. Existem o quê? Esse senso comum, existem estudos arquitetônicos, paisagísticos que vão, urbanísticos que vão justificar aonde que é esse senso comum. Então, para essa praça aqui, qual que é o senso comum da beleza dela? Então, o que é necessário fazer? São flores que estão sendo colocadas, é o relevo dessa praça, a função dessa praça aqui na cidade, porque todos esses estudos, eles vão partir do quê? Da função social da cidade, tá lá, Estatuto da Cidade. São estudos urbanísticos, paisagísticos que justificam empregar um material, empregar outro material, manter a praça, não fechar a praça. E nós temos aqui em São Paulo vários exemplos dessas situações de praças que foram fechadas, eu acredito que pelo Brasil inteiro há isso. Então, percebam como são elementos que precisam ser trabalhados nas prefeituras, no dia a dia, nas associações de bairro, né, nos condomínios, em todos os lugares, para que a gente viva num país com menos poluição estética, menos poluição paisagística e tudo aquilo que envolva esses valores estéticos. Combinado? Se você acha que esse papo aí é, sei lá, prefeitura, eu não vou ser procurador do município, pensa no seguinte: você pode ser um defensor, um advogado de um empreendimento, por exemplo, imobiliário. Quantos empreendimentos imobiliários não estão aí sendo construídos, sendo pensados nesse momento, a partir do belo, a partir de uma praia bonita, de construções. Olha, tem uma praça naquela cidade que é permitido ver o pôr do sol, então eu vou lá construir um apartamento, uma torre, para que todas as pessoas possam morar diante dessa praça com esse intenso valor estético, esse grande valor estético. E assim a gente pode pensar, olha, uma lagoa, né? Como é morar de frente para uma lagoa? E praias, etc. Então vocês já imaginaram que nós estamos falando aqui de empreendimentos de alto padrão que vão se utilizar desse bem ambiental. É uma espécie de privatização desse bem? Então, toma cuidado. Por quê? Por um lado, você aí, defensor desse empreendimento, precisa garantir que o acesso a esse bem, a esse belo, seja por todos. Você não vai privatizar aquele bem ambiental, mas
perceba como é importante para você manter esse empreendimento, para você, de repente, conseguir vendê-lo, que esse belo permaneça. E para os moradores ali, por exemplo, vão querer continuar, né? Se eles forem atraídos ali por esse belo, eles vão querer continuar esse belo. Então, percebam como o belo, esse ativo, ele pode ser um ativo que, ele já é um ativo que gera muitos negócios. E cabe aos defensores do belo manter esse belo, manter aquilo que é bem ambiental, ou seja, se aquela praça pública é, por suas características, bela, os defensores precisam manter essa beleza para sempre. Então não vai ser a construção ali de um arranha-céu que vai, por exemplo, a praça era bonita, todo mundo frequentava, via o pôr do sol, batia sol, aí foram lá, construíram um arranha-céu, agora ninguém mais vai na praça, fecharam a praça, não dá mais para ver o sol, não bate mais sol na praça. Vocês imaginaram isso? Então, a responsabilidade desse empreendimento, tudo isso vai ser voltado para ele. Então, você, defensor ambiental, tem nas suas mãos um ótimo ativo para defender muito bem os bens ambientais da coletividade, saber de que maneira que alguém pode se utilizar ali, construir um empreendimento e garantir a manutenção, que seja um empreendimento que garanta a manutenção desse belo para todo mundo. Então, que os moradores ali saibam manter esse belo, que o bairro inteiro consiga compreender isso e não haja uma privatização do belo, não haja uma privatização daquela vista para a praia. E direito de superfície, né, e tantos outros instrumentos aí, o Estatuto da Cidade estão aí para auxiliar nesse sentido. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero você. Curta, compartilhe, divulgue aí para os seus amigos. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.